Quero atualizar a operação que está acontecendo agora desde cedo, operação contra a organização criminosa responsável por tráfico de drogas, tráfico de armas, vários homicídios, lavagem de dinheiro também. Novas imagens estão chegando aqui pra gente, a polícia está mandando essas imagens. Olha isso, a casa onde os mandados foram cumpridos, muita droga apreendida, armas apreendidas e a polícia indo para cima. Operação que acontece no interior do nosso estado da Bahia, em outros 3 estados também. E nenhuma barreira impede a nossa polícia de atuar. Olha essa imagem. Olhe o profissionalismo e o treinamento da nossa polícia usando a viatura para conseguir entrar nesse imóvel onde mandados foram cumpridos. Pedro Centro-Sé está a todo tempo também recebendo novas informações e vamos com ele agora. Oi, Pedro, é com você. Olha, Jéssica, a gente já pode trazer a confirmação de que 15 mandados de prisão já foram cumpridos, sendo 14 deles aqui na Bahia e 1 em São Paulo. E sobre esse de São Paulo, a gente tem a imagem para colocar aí para você que está em casa, do momento em que policiais, agentes de forças estaduais e também federais adentram esta casa que fica situada na cidade de Guarulhos, na Grande São Paulo, e prendem Vitor Barros Pinto. É um homem que vai aparecer no chão da casa dele, do quarto dele, onde os policiais estavam, invadindo ali, mas invadindo, claro, devido a um mandado que foi dado à polícia para poder fazer essa prisão. Prisão essa que foi feita agora de manhã, agora há pouco. Esse vídeo acaba de chegar para a nossa produção, mostrando todo o trabalho de perícia da polícia, policiais bem preparados, treinados, que chegaram a este imóvel nas primeiras horas da manhã e efetuaram a prisão de Vitor Barros Pinto, ele que estava escondido dentro dessa casa em Guarulhos e ele era o operador financeiro dessa facção criminosa, ou seja, tudo aquilo que a quadrilha estava tentando fazer com relação à lavagem de dinheiro, à ocultação de bens, enfim, tudo passava por ele e ele foi preso agora há pouco em Guarulhos. Como eu disse, foram 15 mandados de prisão que foram cumpridos, esse em São Paulo e outros 14 na Bahia. Desses 14, um mandado de prisão que aconteceu na cidade de Gandu, no interior aqui do estado. O mandado, que estava sendo realizado, que estava sendo cumprido, o suspeito, ele reagiu à chegada da polícia, trocou tiros com a polícia, acabou ferido nessa troca de tiros e foi encaminhado para um hospital da cidade. A gente ainda não tem informação sobre o estado de saúde dele, mas a gente já pode também trazer a confirmação dessa informação que teve sim resistência a um desses cumprimentos de mandados de prisão na cidade de Gandu, aqui no interior da Bahia. Além dessa prisão, além desses 15 mandados de prisão, revólveres, munições, drogas e celulares também foram apreendidos. Como eu disse mais cedo, são aproximadamente 250 agentes de forças estaduais, civis e também federais que estão realizando a Operação Alta Potência 2, deflagrada nesta terça-feira, após a prisão em fevereiro deste ano de um homem conhecido como Playboy, o Marco Antônio Santos Chaves, conhecido como Playboy, conhecido como 220 volts, um homem que mesmo preso na cidade de Serrinha, ainda estava ordenando mortes na cidade de Jequié, ou seja, mesmo ele preso, ele ainda continuava com uma atuação criminosa muito forte. Então, por conta dessa prisão e por conta de desdobramentos da primeira operação, a Operação Alta Potência 2 foi deflagrada na manhã desta terça-feira. A gente vai ouvir agora o delegado da Polícia Civil, Roberto Júnior, falando sobre os desdobramentos dessa operação. Vamos acompanhar. Uma operação integrada aí, FIP, Polícia Federal, Polícia Civil, Polícia Militar. É uma investigação muito bem capitaneada aí pela Delegacia de Piauí. E foi possível fazer essas 31 representações de prisão, 40 buscas, apreensões. Então, extremamente importante para a gente combater com qualidade e com eficiência o crime organizado que vem atuando aqui na região. E como eu disse, Jéssica e todo mundo que está em casa aqui com a gente no Bahia no Ar, são diversas as forças, inclusive federais, que estão trabalhando nessa operação. Tanto que agora a gente vai ouvir o delegado da Polícia Federal, Eduardo Badaró, também trazendo mais informações sobre essa operação. Vamos acompanhar. Essas investigações se iniciaram com a ocorrência de homicídios aqui na região de Jequié e Piauí, em janeiro.
com investigações locais, a FICO chegou para auxiliar e expandir essas investigações. Conseguimos capturar uma liderança criminosa e, a partir desses dados, coletando mais informações, expandimos essa investigação e identificamos 2 eixos operacionais dessa facção. O eixo financeiro, aquele que movimentava bastante dinheiro relacionado do tráfico, e indivíduos, que era o eixo operacional, que fazem a venda direta da droga nas ruas, a distribuição a varejo. Como a gente ouviu aí a fala do Eduardo Badaró, delegado da Polícia Federal, além da parte financeira dessa facção criminosa que foi desmembrada com a prisão desse operador financeiro em São Paulo, há também o combate, há também a repressão a outros elementos dessa facção criminosa, principalmente aqui na Bahia, viu, gente? Por mais que essa operação, a Alta Potência 2, tenha sido deflagrada nos estados de Santa Catarina, Minas Gerais e São Paulo, o foco principal é aqui na Bahia e no interior do estado. Tanto que a gente vai ouvir agora a fala do comandante da região de Rio de Contas, Coronel Wagner, também falando desse trabalho, dessas forças aqui no nosso estado. Vamos acompanhar. Estamos atuando aí de forma preventiva e ostensiva, desde o início do nosso comando na região, estabelecendo contatos intensos com as forças, FICO, Polícia Civil, no intuito de combater as questões das organizações criminosas. Essa operação de hoje ela tem uma importância de extrema relevância, tá? Justamente no cumprimento de vários mandatos, não só na Bahia, mas em estados como São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina. É claro, né, que ao longo aqui do Baianoá e ao longo de toda a nossa produção de jornalismo aqui da Record Bahia, a gente vai continuar monitorando, trazendo novas informações para você que está em casa, tanto aqui no Baianoá, no Balanço Geral e, claro, mais tarde dentro também do Cidade Alerta, porque vocês estão acompanhando aí a robustez, o tamanho de toda essa operação, uma operação nacional que foi deflagrada simultaneamente em 4 estados brasileiros. Aqui na Bahia, nas cidades de Salvador e em diversas outras do interior do estado, como Ilhéus e também Porto Seguro, Ubatã, nos estados de Minas Gerais, Santa Catarina e também em São Paulo. A gente ainda não tem, viu, Jéssica, a quantidade de mandados de prisão que ainda serão cumpridos ou que pelo menos foram expedidos, mas a gente já tem a certeza de que 15 deles foram cumpridos e um deles na cidade de Gandu teve resistência à prisão. Ele ainda assim foi preso, foi ferido nessa troca de tiros com a polícia, está encaminhado para um hospital na cidade de Gandu. A gente ainda não tem informações sobre o estado de saúde dele, mas 15 mandados de prisão já cumpridos e, claro, novas atualizações a gente traz daqui a pouquinho dentro aqui do Baianoá ou, claro, ao longo da nossa programação. A gente volta com você aí do estúdio. E essa imagem da polícia usando a viatura para conseguir cumprir o mandado foi sensacional. Escalaram a viatura, subiram na marquise e aí, com toda a cautela e treinamento do mundo, agiram, trabalharam. Parabéns para a nossa polícia baiana, trazendo esse resultado gigantesco, o trabalho articulado com outras polícias de outros estados também.